Dicas de livro para aprender desenho e pintura. Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou dar uma dica para vocês de alguns livros aqui para aprender a desenhar e a pintar, tá? Esses livros eu tinha comentado na minha aula, né, com os meus alunos, pois eu dou aula de desenho e pintura na prefeitura da minha cidade, e recomendei uma série, né, de livros que é muito interessante para quem está iniciando na arte do desenho e da pintura, né? São esses livros aqui, né? Uma coleção chamada Curso de Desenho e Pintura, da editora Globo. E ela foi lançada nos anos 80, em 1985. É uma coleção com 12 volumes, esses são os volumes, tá? Aqui em mãos eu tenho 11 deles, pois na verdade eu tenho os 12, porém eu não encontrei um que deve estar perdido aqui na minha casa, né? Então, eles falam sobre o desenho e pintura, né? Aqui temos a arte de ver, volume 1, 2 e 3, tinta óleo, 1, 2 e 3, né? Acrílico, pastel e guache, desenho, tinta e carvão, né? Então eles falam de desenho a grafite, as principais mídias aí para desenho e para pintura, que é desenho a grafite, carvão, sanguina, pastel, lápis de cor. Geralmente uma introdução para quem está iniciando nessa arte, ou mesmo para quem quer conhecer os fundamentos básicos, né? Eu recomendo esses livros, né, para quem está começando. Infelizmente eles já saíram de circulação, né? Você não vai encontrar mais à venda nas bancas, mas eles são encontrados nos sebos, talvez aí no Mercado Livre, não sei, né? Ou em algum tipo de venda online, né, na internet. E vale muito a pena, né? Aí o valor deles pode variar, né? E aí seria uma questão de procurar, né, ver se encontra esse material nesses mercados. Então, gente, eles abordam vários temas, né? Aqui eu vou dar uma folheada em alguns para vocês verem. Eles falam sobre luz e sombra, sobre o básico de teoria de cor, sobre perspectiva aérea, sobre as bases da pintura a óleo, de pastel, lápis de cor. Para quem está iniciando, é muito bom. Principalmente se na sua cidade não tem alguma oficina, você não tem acesso à aula de desenho e pintura, eu acho um material muito rico. Tá? E mesmo para aqueles que fazem oficina, né? Por exemplo, eu dou aula e me apoio muito nesse material. Tem até lições aqui que ensinam a pintar marinas. E eu utilizo muito para minhas aulas, né? Como eu estava falando, né? Não só esse livro, mas eu utilizo outros livros aí como base para as minhas aulas, né? Outros mais específicos também, né? Então ele tem muita coisa aqui, é um material muito rico, gente. Fala sobre aquarela, tem muita coisa aqui. Fala sobre cânon de anatomia, cânon para desenho de cabeça humana, ensino de pintura de marina. Tem muita coisa aqui legal. É um material muito rico. Na verdade, eu ganhei isso quando eu era pequeno, tá? Da minha mãe, porque eu gostava de desenhar desde pequeno. Ela vendia como se fosse por fascículos, né? Cada mês lançava um volume. E a minha mãe comprava, né? E me dava de presente. Isso foi me incentivando muito. Agora, as práticas que eu fazia em casa, né? Lápis de cor que ela me dava. Isso foi me incentivando muito. Foi um presente muito rico que a minha mãe me deu, apesar de ser algo simples, né? Mas é um presente que eu considero muito rico, porque dentro de cada livro desse tem uma riqueza muito grande de conhecimento, né? Isso me incentivou muito quando eu era pequeno a tomar gosto pela arte, né? Na verdade, eu confesso que quando eu era pequeno eu não lia, eu só ficava folheando. Eu lia uma ou outra coisa que me interessava mais, mas só de ficar folheando ele já me inspirava e já me ajudava nessa questão artística, né, de me introduzir nesse mundo da arte. Aí depois eu fui utilizar, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a ler cada um deles, né? Principalmente nas técnicas que eu estava mais interessado. E hoje que eu dou aula, é um material muito bom, muito interessante para as minhas aulas. Então tem muita coisa aqui, tem pintura com nanquim, né? É um livro muito interessante, gente. E geralmente,
Cada tema abordado, geralmente, alguns têm a bibliografia, né, de onde que foi tirada essa fonte, né, e a pessoa pode pesquisar na fonte original, né, que geralmente são livros, outros livros, né, por exemplo, tem livro que só fala de Nanquim, né, é como se fosse um compilado de técnicas, né. E aí, gente, para quem quer se aprofundar mais, né, tem outros livros também, né. Esse daqui seria um livro para iniciante, intermediário, ou para quem está fazendo algum curso e alguma oficina, ter como um material de apoio, né? Ou mesmo quem não tem, como eu expliquei, não tem acesso a esse tipo de curso, né, de desenho e pintura, isso daqui seria um material muito bom, gente, para quem quer começar a desenhar e quem quer começar a aprender mais sobre as técnicas, né? Aqui mesmo atrás diz: o curso de desenho e pintura da editora Globo oferece a você a opção de escolher entre as mais diversas modalidades de desenho e pintura, todas as técnicas de execução, uso de materiais e princípios básicos, do óleo, lápis, aquarela, tinta e carvão, entre outros, estão nesta obra, organizada em exercícios que analisam cada obra de arte, etapa por etapa, didaticamente ilustrados. Esta coleção vai fazer você soltar a sua criatividade. O curso de desenho e pintura é dirigido a quem pretende introduzir-se ou aprimorar-se em desenho e pintura, e também aqueles que querem desenvolver uma capacidade ativa de apreciação da arte. E foi exatamente o que aconteceu comigo, gente. Esse livro me ajudou muito a desenvolver a capacidade ativa de apreciação da arte, tá? Num primeiro momento, né, que eu só folheava e não lia, porque eu era pequeno, né, eu era criança, né, e depois fui crescendo, já comecei a ler cada um deles, né, e aprender mais, né, sobre as técnicas, né, e me introduzir aí nesse universo, né, dessas mídias aí, de todas essas técnicas, né, de execução, né, dos princípios básicos, dos materiais, a tinta a óleo, né. Sempre quando eu tinha alguma dúvida eu consultava, e aí hoje eu utilizo muito para as minhas aulas, né. Não só isso, mas também outros livros, né, que eu posso falar aqui em outros vídeos, né, que falam das técnicas tanto básicas quanto mais avançadas, assim, de desenho e pintura. Então, gente, só para vocês saberem um pouco mais sobre o conteúdo de cada livro desses, os temas abordados, eu vou mostrar um pouquinho aqui, meio rápido, o sumário deles, tá? Então eu tenho aqui um que fala sobre a fluidez do mar, paisagens de outono e inverno, natureza morta com flores, a função dos contrastes, interiores domésticos, composição, compreendo regras, figuras, imagens e sons, texturas, desenhos de gatos, paisagens de verão, uma série de coisas, né? Modelos em ação, modelos em repouso, esboços de natureza, da natureza. Tem aqui, ó, a importância do esboço, tudo sobre cor, perspectiva, né? Domina a perspectiva, as formas arredondadas, esboços à mão livres, a força do tom, fascínio do mar, escolha dos tons, modelagem do tom, a cabeça humana, composição, o efeito da profundidade, o corpo humano, o desenho de bocas, formas positivas, formas negativas, interação das cores, uma série de coisas, né? Tintas, óleos, solventes, esse daqui deve ser sobre tinta a óleo. A poética da intuição, introdução ao óleo, preparação da paleta, pincéis, pinceladas, mistura de cinzas e neutros, misturas de verdes, mistura de cores, cor e forma, claros e escuros, né? Uma série de coisas. Pintura com espátula, primers, vernizes, pincéis, sutileza e economia, introdução ao nanquim, desenho com os tons de nanquim, bico de pena, desenho com pincel seco com nanquim, achuras cruzadas, desenhos com bico de pena e pincel, trabalhos com hidrográficas, né? Deve ser a caneta hidrográfica, né? Linhas, tons e texturas, modelagem com pontilhismo, carvão, materiais e técnicas, construção de tons, uma série de coisas, né? Desenho com borracha, figuras enigmáticas, pinturas de água, natureza morta, uso de fotos, pintura de flores, retratos, cenas noturnas, reprodução de tecido, cenas de neves, marinhas, iluminação e atmosfera, ecletismo e humor, acrílico, materiais e técnicas, seleção de mistura de cores, esfumado em acrílico, técnicas de aquarela em acrílico, pincel seco e veladura, técnicas avançadas, pastel, materiais e técnicas, manejo do pastel, retrato, exemplo prático, retratos de jovens com pastel, técnicas de misturas de cores, esfumado sobre papel liso, achuras cruzadas e pontilhismos,
temática urbana, pastel, guache, uma arte delicada, material necessário, poder da imaginação, mistura de cores, como usar o pincel, meios de organizar uma paisagem, sobreposição de aguadas, temperatura das cores, áreas brancas, livre expressão, além da técnica, a técnica do pincel seco, pinceladas de água, tom, o segredo da boa pintura, mistura de cinzas e neutros, papéis, tintas, pincéis, acessórios, né? Geometria nas formas, o uso das cores e nas sombras, tá? Iluminação de retratos, pintura de céus, base monocromática, base colorida, a arte da veladura, técnica para retratos, reflexo sobre vidro e metal, interiores, paisagens ensolaradas, técnicas adicionais, contornos, o empasto na pintura. Tem muita coisa aqui, gente. Tem mais. Acidentes felizes, cores complementares, utilização de fotos, fotos para paisagens, escorço, como criar unidade, reflexos na água, simplificação, sensação de movimento, enquadramento criativo, figuras em pé, mãos, braços, pernas e pés, cor de emoção, como aproveitar a luz, reprodução de tecidos, abordagem geométrica, o cão como modelo, expressões faciais, cenas urbanas, formas orgânicas, esboçar o essencial, casa e montanha, pintura de luz, marinhas, composição de marinhas, paisagens com céu, paisagens com névoa, pintura de rostos, abordagem oriental, pintura de poentes, pintura de construções, pintura de aves, cenas de porto, né? Pintura de jovens, águas cristalinas, manchas de cor, amplie sua paleta, pintura de flores, como usar pigmentos, pintura de nuvens, na técnica de borrifar, pinceladas e sobreposição, o uso de esponjas, impasto na cor, tons escuros, relações de figuras de fundo, uso da paleta limitada, que é o que eu sempre falo, né, em alguns vídeos, cores na luz refletida, vinhetas, combinação de técnicas, paisagens e aquarela. Então, gente, isso é um pouquinho do conteúdo aí abordado, né, nesses volumes aí dos livros. Só ficou faltando um, né, que eu não encontrei. É mais ou menos sobre isso, né, que eles falam, né? Eles abordam conteúdo muito rico. Tá certo, gente? Então, esse vídeo eu fiz para apresentar esse material muito legal, principalmente porque eu recomendei para os meus alunos, e vou deixar o vídeo disponível não só para eles verem e saberem que existe esse material, mas também para qualquer pessoa aí que está vendo o meu vídeo, né, no meu canal. Seja bem-vindo, né, para ver esse vídeo, esse material, e pode ter certeza que esse material vai ajudar muito vocês, tá? Não é nenhum tipo de propaganda que eu tô fazendo, mas é algo que fez parte da minha infância, tá? Da minha adolescência também, porque eu acabei utilizando durante toda a minha vida, da minha adolescência e da fase adulta também, porque eu acabei utilizando esse material durante toda a minha vida, né? Foi um grande presente aí que eu ganhei da minha mãe, né? Que fez parte aí da minha educação, essa parte artística, né? Então, é um vídeo também de agradecimento, né, à minha mãe, que me deu esse presente. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. E também para incentivar vocês a utilizarem materiais ricos como esse. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, foi interessante para vocês, te ajudou, peço que você deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a fortalecer o meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.